como é que estão as pontes da sua cidade? Há sinalização adequada, iluminação suficiente? Você consegue perceber se há algum risco, como um buraco, uma rachadura? Bom, essas são algumas das perguntas que o Tribunal de Contas da União está fazendo ao cidadão brasileiro, tá? Através de uma consulta pública que está disponível no site do órgão. E a gente vai detalhar um pouco mais sobre essa consulta pública numa entrevista agora com o Leonardo Felipe Ferreira. Ele é auditor e secretário do Tribunal de Contas da União aqui no Espírito Santo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Fernando e ouvinte da CBN Vitória, tudo bem? Obrigada pela sua entrevista. Me conta mais, como que é essa consulta? Que tipo de informações vocês precisam para a gente ajudar aqui a orientar o cidadão? Essa campanha de consulta pública, ela é uma primeira iniciativa institucional do TCU, de muitas que estão por vir ao longo aí dos próximos 2 anos, de escuta ativa do cidadão, tá? E ela está alinhada, essa consulta, com uma das principais diretrizes da nova gestão do tribunal, que está sendo conduzida pelo ministro Vital do Rego Filho, que é a aproximação do TCU com o cidadão, para que com isso a instituição possa dar melhores respostas, né, às necessidades de fato da população, né? Seguindo a lógica de que o cidadão é o principal usuário, né, do serviço público, ele é o destinatário das políticas públicas, né? No entendimento do TCU, é ele que possui melhores condições de compartilhar, né, com a instituição o seu olhar, né? Apontando os problemas e, no caso específico dessa consulta, sobre a qualidade e a segurança das pontes. Se é ele quem se utiliza das vias, né, nada mais lógico e coerente que seja concedida a oportunidade para ele opinar a respeito. Uhum. É dentro dessa lógica que desde fevereiro que está aberta essa consulta para manifestação do cidadão. Eu imagino que hoje a ponte, depois vocês vão, né, aumentando o leque de consultas. Perfeito. Essa é a primeira iniciativa, como eu falei, a partir da qual o TCU pretende estabelecer um canal de comunicação permanente com o cidadão, para que eles reportem ao tribunal as situações que eles julgarem necessárias, né, para uma atuação do TCU. E por que se iniciou com a ponte, tá, Fernanda? Além dessa diretriz institucional, ela também foi motivada por conta daquele acidente trágico, né, que infelizmente ocorreu em dezembro do ano passado, né, numa ponte que desabou na divisa do Maranhão com o Tocantins. Infelizmente, lá na ocasião, vitimou mais de uma dezena de pessoas, né? Então, ela se alinha também a uma perspectiva de evitar a repetição de ocorrências como essa. Isso aí. E sim, as pessoas que utilizam, né, delas todos os dias, elas percebem essas diferenças, né? No caso dessa ponte que você lembrou aí, a população havia feito vídeos, inclusive, denunciando a precariedade da conservação dela. Perfeito. É essa situação que a gente pretende evitar que ocorra novamente. E como é que as pessoas podem participar dessa consulta? O que elas não precisa ser nenhum engenheiro para poder denunciar uma falha? Esse é um aspecto importante, tá, Fernanda, para a gente passar para os ouvintes. Não se espera, em absoluto, um conhecimento técnico apurado do cidadão, tá? É uma percepção visual, até porque os dados que forem registrados no preenchimento de um formulário sobre a situação daquela obra, eles vão ser oportunamente validados pelo tribunal, tá? Inclusive, se o cidadão não tiver certeza sobre o que responder, sobre determinada característica da ponte, o formulário permite ele selecionar a opção neutra, ou seja, não opinar. E que aspectos, né, o cidadão vai ter oportunidade ao preencher o formulário, de se manifestar? Estado geral da ponte, se ela possui uma largura adequada que permita que ciclistas, pedestres e veículos transitem ao mesmo tempo, se há presença de rachaduras ou ferrugem, as condições da iluminação e da sinalização, se a ponte, porventura, possui partes quebradas ou soltas, enfim. O formulário traz um conjunto de informações para que o cidadão ele se manifeste, né? Além da identificação da ponte, o nome, o local em que ela se situa, a rodovia, claro, dentro do nível de precisão que for possível ao cidadão fornecer ao tribunal, tá? Uhum. E ele pode, inclusive, agregar fotos, né, para contribuir para uma identificação mais precisa. Ele pode, no próprio formulário, agregar fotos da ponte a que ele se refere. No sistema de vocês hoje, há mais de 100 pontes cadastradas aqui no Espírito Santo. Até o momento, né, a consulta está aberta desde 25 de fevereiro, nós já contamos com 282 contribuições envolvendo 223 pontes, tá, pelo país afora.
mas o tribunal entende que esse número pode ser incrementado, e aí a gente conta, inclusive, e agradece o espaço concedido pela imprensa para a divulgação dessa ação tão importante. Uhum. Leonardo, mesmo que elas não tenham sido construídas com recursos federais, podem ser municipais, estaduais, isso não importa? Esse é um outro aspecto importante. A princípio, essa consulta ela abrange as pontes localizadas em rodovias federais, tá, Fernanda? A princípio, essa consulta, até pela jurisdição do TCU, ela abrange as pontes localizadas em rodovias federais, né? Abrangendo tanto aquelas sob a administração direta da União, quanto as concedidas à iniciativa privada. Só para trazer uma informação, são quase 6 mil pontes em rodovias federais país afora, e aqui no estado 107. E elas estão localizadas aqui no estado, principalmente nas BR 101, 262, 393 e 482. Mas por que eu digo, a princípio, essa consulta é direcionada para as pontes e rodovias federais? Porque não se espera que o cidadão ele conheça a titularidade do domínio da rodovia. Inclusive, se fosse exigido isso, poderia gerar dúvida, confusão no cidadão e até diminuir o grau de participação que a gente pretende. Então, ele pode sim trazer relatos de pontes em rodovias estaduais, e aí haverá um compartilhamento posterior com os órgãos competentes, no caso o DR, o Tribunal de Contas do Estado. Então não tem essa limitação. O cidadão pode ficar à vontade para trazer as informações com relação às pontes que identificar problemas. Uhum. Como é que participa dessa consulta? É direto no site? São duas formas, tá, Fernanda, de participação. A primeira é acessando o portal do tribunal, www.tcu.gov.br. Logo na página inicial do site, o cidadão vai ter acesso ao link para preenchimento do questionário, ou o cidadão tem a opção de baixar o aplicativo TCU Mobile, tá? Disponível nas versões iOS e Android. E ele tem uma funcionalidade do aplicativo, se for essa opção utilizada pelo cidadão, já consta a geolocalização da ponte. Então esse é um ganho para a identificação da ponte. E um aspecto interessante, Fernando, não é obrigatório que o cidadão se identifique quando estiver preenchendo o formulário, tá? Uhum. A gente sabe que há um receio natural de algumas pessoas com relação à identificação. Então, o TCU teve essa preocupação também de não tornar obrigatória a identificação. O mais importante para a gente é o relato realmente de uma situação problemática de uma determinada ponte, tá? Entendido. Leonardo, e até quando que a gente pode fazer essa consulta? A princípio, até 30 de abril, o formulário está aberto, a não ser que ocorra algum tipo de prorrogação. Ok. E a partir daí, então, vocês iniciam as visitas? Aí, a partir dessa coleta desses dados, eles vão ser tratados, tá, Fernando, com devido tratamento, até porque, como eu comentei, tem uma fase de validação das informações, já que o cidadão não é um técnico, né, em engenharia, então a gente precisa validar essas informações, e após validação, esses dados, né, coletados, eles vão subsidiar uma fiscalização realizada pelo tribunal para avaliar a gestão da manutenção da malha rodoviária federal, né, que é de responsabilidade conjugada do Ministério dos Transportes, do DENIT e da ANTT. Eventualmente, informações que cheguem ao tribunal relatando fatos graves, ou seja, pontes com altíssimo grau de criticidade, já há uma movimentação de interlocução do tribunal com os órgãos competentes para verificar eventuais medidas, né, ou intervenções já realizadas, porque nesse caso o tempo urge, não pode aguardar o início dessa fiscalização do tribunal, né? Uhum. E em momento oportuno, esses dados, né, eles vão ser tratados e de forma resumida eles vão ser divulgados pelo tribunal no seu portal e nas suas redes sociais. O consumidor que denunciou, ele também tem resposta? Ele vai ter resposta, porque, na verdade, quando ele responde o formulário, ele cria uma manifestação na ouvidoria do tribunal. Ah, legal. Então, o tribunal consegue, a partir da identificação, interagir e dar uma satisfação, né, uma resposta. Até porque, como a gente está tratando de engajamento, né, de criar uma cultura de estímulo à participação cidadã, é muito importante para gerar esse engajamento que o cidadão tenha um retorno da instituição quanto àquilo que ele informou, né? Isso gera novos engajamentos e propicia de fato a criação dessa cultura, que é uma intenção grande da atual gestão do TCU.
Entendido. Ô Leonardo, obrigada, viu, pela entrevista e por nos ajudar a gente aqui a ensinar os nossos ouvintes como fiscalizar o bem que é público e é nosso, né? Isso, Fernanda, foi um prazer, tá? O TCU agradece aí o espaço concedido pela CBN Vitória. Tenha um bom dia. Bom dia.